Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Essa aqui é a segunda aula de Introdução à Aerodinâmica da equipe Aero. Eu sou o Vitor, atualmente atuando como chefe de área da aerodinâmica e vou estar ministrando essa introdução para vocês. Então, na aula de hoje, é a videoaula número 2, intitulada O Perfil Aerodinâmico. Vamos falar agora, entrar um pouquinho mais adentro no que é um perfil em si, como ele afeta e cada característica que ele pode ter, para no fim a gente chegar na asa de fato, que é o perfil, só que com uma envergadura definida. Então, o perfil aerodinâmico é uma superfície projetada com a finalidade de se obter uma reação aerodinâmica a partir do escoamento do fluido ao seu redor. Isso segundo o Miranda, o nosso livro de cabeceira, como eu já disse anteriormente. Os nomes dados à superfície são perfil aerodinâmico ou aerofólio. Ou seja, o perfil é basicamente uma forma geométrica que está ali para direcionar o escoamento do ar, ou no caso em outras aplicações fluidodinâmicas de outros fluidos, e com esse direcionamento, com essa mudança na direção do fluido, no escoamento, ele vai obter reações de forças aerodinâmicas, como no nosso caso a gente deseja obter sustentação. Ele também vai acabar gerando um pouco de arrasto, por aí vai. O perfil basicamente se você recortar uma asa de um avião e ver ela pela vista lateral, você vai ver um formato ali, esse é o perfil da asa. O perfil ele pode variar até dentro de uma mesma asa, ela pode ter mais de um perfil, a depender do projeto. O tamanho desse perfil, a corda dele pode variar, e isso são várias coisas que podem acontecer que a gente vai ver um pouquinho mais aqui para frente. Aqui a gente tem a representação de todos os, os pontos, as partes de um perfil aerodinâmico, começando aqui pelo bordo de ataque, que é onde o escoamento vai chegar no perfil. A gente tem aqui o bordo de fuga, que é o final do perfil. A espessura dele, que é definida pela diferença entre o extradorso, que é a parte de cima, e o intradorso, que é a parte de baixo. Aqui, a linha de corda dele, que é justamente o comprimento do perfil desde o bordo de ataque até o bordo de fuga, isso em linha reta. Aqui a gente tem a linha de arqueamento média, que define a curvatura do perfil também. A corda em si, como a gente disse, vem aqui, ó, desde o início do bordo de fuga até o fim do desde o início do bordo de ataque até o fim do bordo de curva. Então, basicamente, esse é um perfil dinâmico, cada parte é interessante de se entender. E o que a gente mais vai usar e mais vai falar sobre um perfil dinâmico vai ser o bordo de ataque, bordo de fuga, corda e intradorso e extradorso. Basicamente, esses são os principais pontos que a gente sempre vai estar falando, são os termos que a gente sempre usa quando se trata de perfis aerodinâmicos, e é aquilo que a gente tem que sempre manter na cabeça. O ângulo de ataque. O ângulo de ataque, também conhecido como ângulo alfa, é o termo que define o ângulo formado entre a linha da corda do perfil e o vento relativo a ele. Ou seja, o vento, você vai ver em qual direção está vindo o vento, e o ângulo entre o vento e a corda do perfil, e essa linha de corda que vai definir o ângulo de ataque. Muitas vezes isso pode ser confundido com o ângulo de incidência, que estamos falando mais aqui embaixo, onde esse ângulo é o ângulo formado entre a corda do perfil e um eixo horizontal de referência, que pode ser o chão ou a fuselagem do avião. Isso vai depender do projeto. Então, o ângulo de ataque pode ser igual ao ângulo de incidência, mas também ele pode ser diferente, porque o ângulo de ataque vai ser sempre relativo ao vento. Caso o vento esteja na mesma angulação do ângulo de referência aqui para o ângulo de incidência, eles vão ser iguais, mas isso pode ser que varie, então é legal manter isso em mente. Aqui a gente tem alguns exemplos de ângulos de ataque e ângulos de incidência. Por exemplo, numa subida, onde provavelmente uma decolagem, ele vai ter um ângulo de incidência bem alto em relação ao horizonte, ao chão, e um ângulo de ataque
alto, mas nem tanto assim em relação ao vento relativo. Como o avião está se deslocando nesse sentido, o escoamento do o ar vai estar se deslocando quase que na mesma direção do avião, mas ele vai ter um ângulo de ataque ali pré-definido e que vai fazer com que ele esteja um pouco deslocado em relação a esse escoamento. Aqui a gente tem um voo nivelado, que normalmente seria o voo de cruzeiro, quando o avião atinge a sua altitude de maior eficiência. E aqui, por fim, um movimento de descida de um avião, onde a gente vai ter um ângulo negativo de incidência, ainda com um ângulo positivo de ataque, mas lembrando que esses ângulos de ataque também podem ser negativos, mas isso vai variar, vai ser mais difícil correr. Normalmente ângulos de ataque negativos são muito utilizados em carros que desejam manter os carros presos, que a aerodinâmica deseja manter o carro preso ao chão e não que ele decole, no caso de um carro de Fórmula 1, por exemplo. A seleção de um perfil aerodinâmico. A seleção do melhor perfil a ser empregado em um projeto aerodinâmico vai depender de uma série de fatores. Essas que podem variar de projeto a projeto, dependendo da necessidade e do desejo do projetista. Isso é algo que vai estar sempre presente, porque tudo que você vai fazer na aerodinâmica ou em qualquer parte de um projeto, vai depender daquele projeto específico. Então você não pode pegar um ponto e associar isso como verdade para todos os outros pontos, porque isso vai variar. Você vai ter perfis que possuem mais sustentação, outros que possuem menos arrasto, você vai ter uns que têm uma eficiência muito boa e por aí vai. E tudo isso vai depender do que você deseja obter com aquela aeronave, com aquele projeto. Algumas características importantes que normalmente devem ser consideradas são o número de Reynolds, que a gente já falou um pouco lá atrás, a geometria e características aerodinâmicas do perfil, que vai ser justamente as suas a sua facilidade de fabricação, por exemplo, na parte geométrica, o coeficiente de sustentação que ele vai dar, o coeficiente de arrasto que ele vai dar, o coeficiente de momento, isso tudo são características aerodinâmicas do perfil que devem ser muito levadas em consideração na hora da escolha. A velocidade de operação desejada, porque cada perfil vai ter uma velocidade de operação que vai ser mais eficiente, também vai ter uma velocidade de operação onde ele vai estolar, isso tudo tem que ser levado em conta, e isso tudo vai ser observado com testes em simulação. A eficiência aerodinâmica, que é justamente a razão entre sustentação e arrasto. E, por fim, as limitações e objetivos operacionais. As limitações de projeto são muitas vezes limitações referentes à fabricação em si, porque alguns perfis podem ser muito bons, mas serem difíceis de serem fabricados dependendo de como a fabricação de determinada equipe é feita. Assim como os objetivos operacionais, depende do objetivo que aquela aeronave está sendo fabricada, está sendo projetada, ela vai requerer um perfil diferente, diferenciado de outros. Isso, como eu disse, nunca vai ser uma verdade absoluta. Dentre as diversas características importantes de um perfil aerodinâmico, podemos citar algumas como as principais e que demandam mais atenção, sendo elas o coeficiente de sustentação, que é, como eu disse, a sustentação é basicamente o primeiro ponto que a gente deseja alcançar com o perfil, é o primeiro objetivo a ser cumprido. O coeficiente de arrasto, que a gente inevitavelmente vai sempre querer reduzir ao máximo, mas nem sempre será possível. O coeficiente de momento, que vai ser importante muitas vezes para você verificar a carga empregada sobre determinada asa em determinado ponto, o centro aerodinâmico e a eficiência aerodinâmica. Por exemplo, no ar aero, a gente utiliza muito a eficiência aerodinâmica como um parâmetro muito forte, porque a gente precisa de uma relação boa de sustentação versus arrasto. Não adianta a gente ter uma sustentação muito alta se nosso arrasto também for muito alto. E não adianta a gente ter um arrasto muito baixo com uma sustentação muito baixa que a gente não vai conseguir carregar peso. Então, basicamente, é a eficiência aerodinâmica que rege os projetos do Araero até hoje. Vocês vão observar a importância de cada um desses pontos. Quando estiverem projetando lá, isso vai fazer muita diferença e esses são pontos que a gente deve se ater muito. Tudo isso, todos esses coeficientes, toda a eficiência dinâmica, a gente vai sempre obter por meio de simulações.
A gente utiliza o XFL5 e estamos iniciando o projeto de utilização do CFD, e com esse software a gente consegue analisar todos esses pontos de cada perfil e posteriormente de cada asa. Como eu disse que destas, a grande maioria a gente pode obter com ensaio e simulação, que é o que a gente faz atualmente. O coeficiente de sustentação de um perfil aerodinâmico representa a capacidade de determinado perfil gerar forças de sustentação. Tais valores podem ser obtidos com análise em softwares específicos, como o XFL5, que também no final desse curso, eu vou fazer uma aula de um passo a passo de como fazer análise de perfis e asas no XFL5. O coeficiente de arrasto representa a medida a qual determinado perfil gera força de arrasto, assim como a sustentação. Todo perfil ele vai gerar tanto sustentação quanto arrasto, isso é inevitável. Porém, alguns perfis vão gerar mais, outros menos. E a eficiência aerodinâmica é justamente a razão entre os termos anteriores, ou seja, se buscando uma alta eficiência aerodinâmica, é de interesse aumentar o CL e reduzir o CD, já que ele é uma razão entre CL e CD, sendo CL coeficiente de sustentação, CD coeficiente de arrasto. Essa aqui é um gráfico que a gente obtém após analisar algum perfil, e a gente pode obter aqui, a gente pode ver várias classificações, sendo um gráfico do coeficiente de sustentação versus coeficiente de arrasto. Aqui a gente tem o coeficiente de sustentação por ângulo alfa, quanto ele gera de sustentação para cada ângulo de ataque. Aqui é o coeficiente de momento pelo ângulo de ataque alfa, o coeficiente de arrasto pelo ângulo de ataque alfa. Vocês podem observar que após 5 graus de ângulo de ataque, ele começa a subir quase exponencialmente. A partir de 10 graus, ele sobe muito alto o arrasto. Por quê? Porque quanto maior for o ângulo de ataque, maior a área de asa que vai estar em contato direto com o ar, vai gerando mais arrasto, porque ele vai estar batendo praticamente de frente com a asa. Mas também você vai acabar conseguindo muita sustentação nessa parte, porque além do princípio de Bernoulli, você vai estar atuando fortemente a terceira lei de Newton ali nessa parte do voo. Então em tudo na aerodinâmica, você vai ter alguns malefícios, você vai ter alguns benefícios provenientes de cada coisa. E um projeto aerodinâmico é justamente saber medir onde você tem que pôr para ter mais melhorias e onde pôr para reduzir alguns gastos. É sempre fazer essa medição, fazer essa balança do que você precisa, do que você pode abrir mão, e ir calculando e fazendo essas análises até chegar no perfil ideal, mais próximo possível do desejado, se caso não consiga o desejado. Por último, a gente tem aqui o gráfico da eficiência aerodinâmica, que é o CL sobre CD para cada ângulo de ataque. E a gente pode ver que para esse perfil, a maior eficiência aerodinâmica dele vai ser aqui próximo dos 5 graus, por volta de 5,5, 6 graus de ataque. Forças aerodinâmicas atuantes no perfil. Aqui trataremos do equacionamento necessário para se determinar a capacidade de cada perfil de gerar forças aerodinâmicas. As três principais forças que eu já falei aqui são a força de sustentação, arrasto e o momento. Dentre essas, as duas principais são a sustentação e o arrasto, que é o que de fato vai interferir muito no nosso projeto. Aqui a gente tem um exemplo onde a gente consegue ver cada força e como ela está atuando no perfil. Por definição, a gente assume que a componente perpendicular à direção do vento, ou seja, a componente que está normal ao escoamento, é chamado de força de sustentação, que é o nosso L aqui, de lift. E a componente da resultante R, que vai estar paralelo ao escoamento, é o que a gente chama de arrasto, que vem um Dzinho aqui de drag. Logo, o momento ele vai ser sempre vai estar atuando aqui no mesmo ponto que a sustentação e o arrasto, mas ele vai estar fazendo uma força de rotação no perfil. Isso é devido à diferença de pressão existente entre o intradorso e o extradorso,
assim como as tensões de cisalhamento atuantes em toda a superfície do perfil. Existe a presença desse momento que tende a rotacionar o perfil. Geralmente, os cálculos são realizados considerando que este momento, assim como as forças aerodinâmicas, vão atuar no ponto localizado a 1/4 da corda. A gente costuma tratar como C sobre 4, quando a gente pode ver aqui, ó, que M C sobre 4, que é o momento no ponto de 1/4 da corda do perfil a partir do bordo de ataque. E esse ponto, na aerodinâmica, é denominado centro aerodinâmico do perfil. Aqui, a força de sustentação, a equação que a gente utiliza para definir a força de sustentação por unidade de envergadura, no caso que a força de sustentação gerada por um perfil vai ser essa aqui, onde a gente usa um L minúsculo, Lzinho, é igual a densidade do ar sobre 2 multiplicado pela velocidade ao quadrado multiplicado pela corda do perfil multiplicado pelo coeficiente de sustentação. Então, aqui a gente vai ter essa sustentação que é dada como unidade de envergadura porque o perfil em si não tem dimensões laterais, ele não tem envergadura. No caso da asa, essa equação vai mudar um pouquinho, apesar de, na maior parte, ser bem parecida. A gente vai ter algumas diferenças que vão fazer com que essa unidade de envergadura se quebre. A gente não vai ficar dependendo de uma dimensão que a gente ainda não possui, porque na asa você vai ter tanto corda quanto envergadura, então você já vai ter uma área ali para poder fazer os cálculos. O arrasto ele vai ser definido com praticamente a mesma equação, onde a gente vai substituir o coeficiente de sustentação pelo coeficiente de arrasto, dado em CD aqui da equação, e ele também vai ser um arrasto por unidade de envergadura, assim como a sustentação. E por fim, o momento vai ser calculado como sendo exatamente a mesma equação, porém substituindo agora por coeficiente de momento. Pode ver que as três equações são iguais, só que cada um vai ser multiplicado pelo coeficiente respectivo àquela força. E como eu disse anteriormente, os cálculos de momento geralmente são feitos considerando que essa força atua em um ponto a 1/4 da corda, medido a partir do bordo de ataque, no sentido do bordo de fuga. E esse ponto é denominado centro aerodinâmico. Agora falando um pouco sobre o centro de pressão, o famoso CP. Esse centro de pressão é o ponto onde a resultante aerodinâmica é aplicada, que por sua vez é obtida através de uma integração da carga de pressão distribuída entre o bordo de ataque e o bordo de fuga. Essa distribuição de pressão na superfície de perfil é geralmente obtida por meio de ensaio em túnel de vento, assim determinando a distribuição de pressão no intradorso e no extradorso do perfil. Essa diferença de pressão é responsável pela geração da força de sustentação. Como é falado aqui, normalmente isso é obtido com um túnel de vento, mas nós que não possuímos um túnel de vento à nossa disposição, infelizmente, podemos utilizar alguns softwares para fazer esse cálculo. Inclusive, essa é uma das grandes vantagens de se utilizar o CFD, no qual a gente está buscando adentrar nesse território atualmente. E aqui a gente pode ver como é essa diferença de pressão entre a parte superior do perfil, o extradorso, e a parte inferior do perfil, o intradorso. E é justamente isso que vai nos dar a sustentação. E você pode ver aqui que um perfil que está com um ângulo de ataque negativo, ele vai ter uma sustentação, entre aspas, para baixo. Ele vai estar gerando muito mais força para baixo do que um perfil com ângulo de ataque positivo. E um perfil com ângulo de ataque maior ainda vai estar gerando mais sustentação. Apesar de que, com esse ângulo de ataque, ele também vai estar gerando mais arrasto, porque ele vai ter uma área de contato muito maior aqui. Então é sempre essa balança do que você precisa de sustentação, do que você pode aceitar de arrasto. Como eu disse, geralmente para elevados ângulos de ataque, o centro de pressão vai se deslocar para frente e o inverso também é verdade. A posição do centro de pressão é expressa em porcentagem de corda, assim como o momento, e sempre será um ponto no qual o resultante aerodinâmico intercepta a linha de corda. Isso aqui não dá para você definir vendo o perfil, olhando apenas com análises em túneis de vento mesmo ou softwares específicos para isso. Agora, falando sobre o centro aerodinâmico.
A forma mais confortável de se determinar a localização desse ponto é o conceito de que o centro dinâmico já é pré-definido como sendo o ponto no qual o momento atuante depende do ângulo de ataque. Esse ponto seria aproximadamente C sobre quarto, ou seja, um quarto da corda. Isso é falado tanto no Miranda, que é o nosso livrozinho de cabeceira, quanto em diversos livros de aerodinâmica, então a gente pode aceitar esse ponto como válido. E lembrando sempre que esse um quarto da corda é a partir do bordo de ataque. E como eu disse anteriormente, nada na aerodinâmica é 100% verdade. Esse ponto ele pode sofrer algumas alterações, que vai depender lá do nosso CL por alfa, que é o coeficiente de sustentação por ângulo de ataque, e o coeficiente de momento por ângulo de ataque também. Perfis de autossustentação. Agora a gente vai chegar de fato no perfil que a gente utiliza nos nossos projetos de aerodesign, que ele é muito importante. A gente precisa que um perfil gere muita sustentação e que ele, consequentemente, tenha um baixo arrasto para a gente conseguir a maior eficiência aerodinâmica possível, como eu disse anteriormente. Então, para que isso ocorra, a gente utiliza esse tipo de perfil, que esse perfil é caracterizado como um perfil de autossustentação. É uma nomenclatura dada já desde muito tempo para esse tipo de perfis. E grande parte das equipes de ponta já destinam uma grande parte do seu tempo na busca e na produção desses perfis. A gente tem um banco de perfil que a gente sempre vai utilizar, mas aqueles perfis não são suficientes. Por quê? Todo mundo tem acesso a eles e você continuar usando o mesmo perfil todos os anos, você não vai ter uma inovação e provavelmente não vai ter uma melhora no seu desempenho. Então, é importante a gente demandar um pouco de tempo no estudo desses perfis e na tentativa de buscar novos perfis, porque esse realmente vai ser um dos principais pontos na hora da fabricação de uma asa. Existem diversas maneiras de você criar novos perfis. Muitas vezes a gente utiliza técnicas de interpolação entre dois ou três perfis que sejam bons, que você já fez análise, detectou eles como bons perfis, seja por sua sustentação, por seu baixo arrasto, ou o que for que você esteja buscando naquele projeto em si. Com isso você utiliza, até o próprio XFL5 faz esse tipo de interpolação, você vai meio que unir esses dois perfis tentando buscar as melhores características de cada um deles. Por exemplo, esse aqui foi o perfil que a gente utilizou nesse ano no projeto do Araero. É um perfil que eu intitulei de AA 2021, de Araero 2021. Esse é um perfil que é resultado de uma interpolação entre dois outros perfis, que se eu não me engano agora eram o DAE 31 e o CH10, que vocês podem buscar em bancos de perfis de autossustentação pela internet. Existem vários. Aqui, a partir de análise em cada um desses perfis, eu consegui ver que um deles tinha uma sustentação muito boa, porém ele perdia muito com seu arrasto elevado, enquanto o outro tinha um arrasto muito baixo, apesar de ter uma sustentação também um pouco baixa. Com isso, eu fui interpolar esses dois perfis, buscando a porcentagem de cada um deles que seria mais viável para a gente. A partir desse momento, eu gerei alguns outros perfis interpolados e com esses perfis eu fiz novas análises até chegar nesse perfil que foi o melhor perfil que eu encontrei, o melhor perfil após essa interpolação, que gerava uma quantidade muito satisfatória de sustentação com uma quantidade de arrasto bem reduzida em comparação aos perfis anteriores. Esse perfil foi levado à frente e a gente foi criar a asa com ele. Após o teste da asa, a gente conseguiu alcançar a nossa sustentação requerida inicial até ultrapassar ela um pouco e uma eficiência aerodinâmica muito boa para o projeto do ano atual, que teve uma série de dificuldades impostas pelos requisitos de projeto, como sempre é mandado pela SAI, alguns requisitos básicos a equipe deve entender, como envergadura máxima, às vezes o peso da aeronave e tudo mais. Nesse ano a gente teve uma envergadura bem reduzida, ou seja, a gente tinha menos espaço para alongar a nossa asa, ou seja, para a gente conseguir uma sustentação igual ao ano anterior, que a gente tinha mais envergadura, a gente precisaria de outros recursos, como perfis que geram mais sustentação, uma corda mais elevada, porque a corda vai aumentar a área alar no final,
Porém, com uma corda maior, você vai ter mais arrasto, você vai ter mais arrasto induzido, que é um termo que a gente vai abordar mais à frente, vocês vão entender melhor. E para isso a gente precisaria de algumas técnicas para tentar reduzir isso. Aí a primeira dessas técnicas foi a criação de perfil que gere uma boa sustentação com baixo arrasto empregado a ele, e a geometria da asa também foi muito importante na atuação e na tentativa da redução desse arrasto induzido, que será explicado na próxima aula. Então, por hoje é isso, pessoal. A gente finaliza aqui essa aula dessa teoria do perfil. Acredito que agora esteja mais claro na mente de cada um aí o que é um perfil aerodinâmico. Quando isso for falado mais para frente, vocês já vão ter uma noção melhor. E assim como na aula anterior, se surgir alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar lá um direct para mim, um direct para a Aero, que a gente vai responder. E espero vocês na próxima aula, que vai ser a aula que a gente vai falar diretamente sobre a asa em si. A gente vai deixar essa teoria toda de lado e vai ver uma asa de verdade. Vamos ver o que que a asa faz, quais são as geometrias de uma asa e por aí vai. Então, até a próxima aula. Valeu, galera, e voa aero.